Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Hytale aqui no canal Dan Gamer. Bom pessoal, hoje a gente tem aqui bastante novidade. Já vou logo lançar nesse domingo, porque amanhã a gente vai ter o blog post lá do World Gen V2. Inclusive a gente tem novidades sobre esse blog post aqui nesse vídeo. O Simon acabou de lançar na verdade ele não acabou de lançar, ele lançou ontem à noite. E ele completou e não tinha visto, né? Foi muito depois que eu já tinha lançado o vídeo lá dele falando sobre a geração V2 do mundo de Hytale e tal. Ele tá acrescentando algumas coisas, alguns comentários aqui pra gente entender exatamente o que tá acontecendo, né? O que vai acontecer, o que esperar desse blog post. Mas a primeira novidade desse vídeo, pessoal, é que o Block Paint vai ter um plug de Hytale onde você vai poder visualizar o mundo de orbs junto com o personagem que você está criando. Você vai poder ali ter uma ideia ali da altura em relação ao personagem jogável do jogo e tal. Vai ser muito mais prático de você criar personagem nele. Você vai ter ali, você não vai precisar imaginar ou calcular na sua mente, né, a altura, como é que seria e tudo mais. Não, você pode visualizar o mundo de orbs ali no Block Paint para fazer o seu personagem certinho e tal, sem muitos problemas. A segunda novidade é que finalmente eles conseguiram o certificado para ter suporte do Hytale nos sistemas operacionais Mac, né? Eles estão falando aqui que o Hytale suporta qualquer Mac da série M, com requisitos mínimos que são de 1080 30 fps com 190 de distância de visualização, né? O app M de qualquer variante, com macOS Tower. A memória RAM mínima é de 8 GB, né? E você tem que ter pelo menos 10 GB de espaço livre no SSD. Agora, nos requisitos recomendados, você tem que ter 1080 pixels, né? Com 60 fps, com a distância de 384. Você precisa ter um Apple M2, perdão, de qualquer variante, com macOS Tower, 16 GB de RAM e pelo menos 20 GB de espaço livre no SSD. Me deixem aí saber nos comentários se essa configuração aí, né, se esses requisitos são bons para você, se você consegue jogar aí com um Mac aí, um computador aí da Apple mais baratinho e tudo mais fraquinho, ou vai exigir você comprar um computador da Apple novo. Deixa nos comentários. Inclusive o Simon até acrescentou aqui num comentário, né, respondendo a um usuário aqui do Twitch, né, ele falou o seguinte, quer dizer, um tweet de um usuário do Twitter, né, do X, né, ele falou o seguinte: testei há 2 dias um Mac Mini M1 usando um usado, no caso, né, ele testou um Mac usado de $200 com 8 GB de RAM e estava conseguindo cerca de 60 fps com 1080p, com um pouco mais de 200 de distância de visualização. Nada mal por enquanto. Jogar no servidor de um amigo também tornaria tudo mais rápido e estável. Ainda temos muitas correções de desempenho para fazer na versão Mac, né? Me deixem nos comentários aí se isso aí é uma boa notícia, se não é, se o Mac Mini M1 é acessível para vocês, se não é. Deixem no espaço de comentários se for possível. E a outra novidade é que o Simon postou um novo vídeo, tá? Um novo vídeo aqui de Hytale mostrando um modo de jogo. Olha que interessante esse modo de jogo. Vou deixar aqui pra não sei se vai estourar. Olha só que legal. Isso aqui é tipo no estilo do LoL, né? Estilo desses jogos ali do Minecraft Dungeons, né? Bem interessante. Você pode fazer esse tipo de modo no Hytale. Olha só isso aqui, olha que da hora isso aí. Bem legal. Isso aí ele tá mostrando aí a capacidade aí de modelação do Hytale para até mesmo novas modalidades aí de jogos, né? Quer dizer, outras modalidades de jogos no caso, né? Vai deixar parecido ali com o LoL. Bem interessante, velho. Bem interessante. Imagine só os servidores com esse tipo com essa modalidade aí de jogo. Bem legal, né? Muito legal isso aqui. Bem legal mesmo. Aí você vê, ó, tem até esqueleto gigante e tal. Você tem ali as mesmas mecânicas de jogo ali, basicamente, que você tem no jogo normal, né? Só que vista de cima e em outra modalidade, né? Que você vê ali o dano que você causa nos inimigos. Bem interessante isso, cara. Muito legal, cara. Muito legal. O que vocês acham? Deixa no espaço de comentários a opinião de vocês. Agora vamos ao comentário complementar do Simon sobre o World Gen V2, né? Ele falou o seguinte: sinto que preciso moderar as expectativas depois de ver alguns comentários.
O blog World Gen V2 focará principalmente na tecnologia de direção e ferramentas e exemplos de protótipos para mostrar o que ela pode fazer e como, né? Ainda não há muito conteúdo finalizado para o mundo de Orbis, para essa tecnologia. Então não espere capturas de tela ou clipes importantes do mundo real. Só tivemos tempo de criar alguns biomas e todos estão inacabados. A boa notícia é que ele foi projetado para permitir uma criação de conteúdo muito mais rápida, ao mesmo tempo em que nos dá maior controle. Haverá muitas capturas de tela, clips e texto. Se você olhar apenas para os visuais, você não vai entender a dimensão de por que isso é um grande passo. Para um olho destreinado, você não vai ver grande coisa, não vai parecer grande coisa para você, isso que ele quer dizer. No entanto, para aqueles que entendem, vai perceber as grandes coisas disso aí. Adicionei minha nota pessoal no final do post para que as pessoas possam entender melhor. Aí ele respondeu uma dúvida aqui. Então a geração 2 de mundo não vai chegar no lançamento? Ou será uma opção como você quer criar um mundo geração V1 do mundo completa ou geração V2 do mundo em andamento? Ele falou o seguinte: você pode visitar a segunda geração do mundo. Você também pode entrar no modo criativo e experimentar alguns dos biomas testes que fizemos. As ferramentas estarão disponíveis para fazer suas próprias coisas. Ou seja, você vai ter ali disponível no modo criativo essa versão V2 de geração de mundo para você experimentar como é que seria, dar uma olhada, ou você fazer seus próprios mundos personalizados com essa ferramenta com o que tem disponível dela, né? Basicamente isso. Aí tem um cara que perguntou, já vai sair? Aí ele falou, terminei minha análise. Como o post é relativamente técnico e baseado em exemplos, em vez de mostrar grandes mundos, estamos fazendo algumas mudanças para adicionar capturas de tela mais claras e ilustrativas para evitar confusão. As pessoas esperam capturas de telas insanas, com um mundo perfeito e insano. Isso é mais sobre a conquista técnica e quem pode usá-la. Ou seja, nesse blog post do World G2, né? A gente não vai ter tipo captura de tela mostrando como a gente esperava, né? Mostrando um mundo completamente diferente e tal, né? Olha só a diferença, esse mundo aqui é mais simples, esse aqui é mais complexo. Não, basicamente não vai ser isso. Para o que o blog post está preparado. O blog post está preparado para explicar tecnicamente o que a ferramenta é capaz de fazer, do que o ODGen V2 é capaz de fazer. Inclusive, eu acho que eu vou ter muita dificuldade em cobrir esse post aqui, porque coisa técnica não é minha área. Eu vou ter que pedir ajuda ao ChatGPT, né, ou Gemini. Mas é isso, cara. Ele deu aí um bom choque de realidade para as pessoas que estão esperando algo ultramente fantástico, né? Sem ser técnico, não, vai ser um blog post técnico. Talvez ele adicione algumas capturas de tela, mas para quem não entende dessa parte técnica, não vai ver muita coisa. Visualmente vai olhar e vai achar que é a mesma coisa que o V1, né? Foi como eu disse aqui, tá, pessoal? Que esse hoje Gen V2, né? Pode ser algo que seja revolucionário para ele, não basicamente para nós jogadores, tá? Talvez seja revolucionário para os programadores, criadores de mods, basicamente isso, e não para nós jogadores. Talvez a gente não fosse ver grande coisa, né? Então, basicamente ele tá dando uma dica que pode ser exatamente isso, tá? Mas vamos ver amanhã aí. Eu trago aqui pro canal assim que eu puder e fiquem ligados para receber esse vídeo, tá? Aí o cara perguntou aqui se o Simon ele tem planos para poder fazer um vídeo de uma gameplay mais tranquila, né, de construindo casa ou plantando, fazendo plantações e tudo mais. Aquela gameplay mais estilo de vida, né, tal, aquela gameplay mais tranquila que você só faz viver ali, plantar suas coisas, construir, tal, sem entrar em briga, sem entrar ali em combate algum ou ir conquistar tesouros contra facções rivais, né? Aí ele disse que tá ficando sem tempo, e isso aí quer dizer que ele tá sem tempo para poder fazer esse tipo de gameplay, porque na verdade a gameplay PVP ela é mais assim fácil de você fazer, porque você vai lá, chega a luta, acabou. Agora a gameplay que é mais vídeo assim
você vivendo uma vida ali ela é mais duradoura, ela exige mais tempo de você, porque você tem um tempo de você plantar, de você colher, de você construir as coisas, isso gasta umas horas, umas boas horas, tá? Então é diferente de você fazer um gameplay PVP, que você tá ali lutando, acabou a luta, acabou, você vai lá, edita o vídeo e manda, mas você pode fazer isso em poucas horas no caso, né? Você pode gravar um vídeo ali, sei lá, em 1 hora, alguns minutos, 20 minutos, é um PVP, não demanda muito tempo. É uma luta, né? A luta começa, tem meio começo, tem meio e fim, né? Então, eu até entendo por que o Simon está sem tempo para gravar esse tipo de gameplay, tá? E eu espero que todos entendam. Sem falar, pessoal, que, o lançamento já é depois da semana que vem, tá? Já é dia 3, a gente já tá no dia 4, amanhã é dia 5, o dia 13 não demora a chegar, tá? Então vamos ter bastantes gameplays assim pelo YouTube inteiro. Eu provavelmente também irei fazer esse tipo de gameplay aqui, porque eu gosto desse tipo de coisa, né? Vou tentar viver minha vidinha, vai ter a parte que eu vou lutar contra mobs e vai ter a parte que eu vou ter que querer construir minha cidade, né? Porque eu gosto de construir cidade, né? Ver se vai ser possível convocar NPCs para morar com você e tal, né? Para morar comigo no caso, né? Eu vou testar tudo isso, tá? Então fiquem tranquilos, todo mundo aí vai ter aí vários vídeos, inclusive aqui no meu canal, sobre isso aí, sobre uma gameplay mais tranquila. Vai ter momentos tranquilos, vai ter momentos de PVP, tudo mais, tá? Então fiquem tranquilos sobre isso. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, deixe seu like, o seu hype e se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Viva todo mundo, até já!